Olá, senhores. O tema de hoje é um dos mais palpitantes do direito de família, obviamente, na interpretação pessoal dessa que eu vos falo, que é a adoção. A adoção é um dos institutos mais antigos de que se tem notícias. Se você percorrer a história da antiguidade, você vai encontrar a adoção. A adoção não tinha qualquer preconceito. Era comum um país ganhava, um povo ganhava a guerra em relação a outro povo, as crianças elas eram adotadas, elas não eram massacradas, né? Até para que se criassem naquela cultura e não tivessem qualquer problema de revolta ou qualquer coisa que o valha. Então, existia uma preocupação muito grande na adoção como uma forma de sustentação e manutenção da própria raça humana. Não havia a grande preocupação que se tem hoje com a questão familiar, de linhagem ou sanguínea. Essa preocupação na antiguidade não existia. Tá? Então, quando se fala em adoção, pode voltar lá para a antiguidade que os senhores vão encontrar. E não é em Roma, não. Volta lá atrás, volta na Mesopotâmia, entre os sumérios, que os senhores já vão encontrar adoção. Entre os egípcios, então, isso era muito comum. Então, a adoção é um instituto muito antigo. É tomar para si e ter como filho aquele que não nasceu dentro daquela casa, né? Ou de pessoas daquela casa. Então, no Brasil, não. A adoção vinha sempre com uma ideia de que os pais não poderiam assumir aquele filho, ou de que aquelas pessoas que estavam adotando não poderiam ter filhos. Inclusive, no Brasil, por muito tempo, a adoção só era permitida para quem não pudesse ter filhos. Então, ela tinha um caráter de uma forma de filiação de segunda categoria, né? Então, eu adoto porque eu não posso ser mãe. Era essa a noção. Hoje, isso se distancia muito da nossa realidade. Mas vamos começar por uma conceituação, uma tentativa conceitual. A adoção ela é um ato jurídico, sim. O estado de filiação decorre de um fato, que é o nascimento, ou de um ato jurídico, que é a adoção. Em sentido estrito, cuja eficácia vai estar sempre condicionada à chancela judicial, ou seja, precisa da autorização judicial para a adoção. A adoção cria um vínculo, muita gente chama de fictício, de paternidade, maternidade, filiação, entre pessoas que são estranhas. Análogo ao que existe aí entre a chamada filiação biológica. Portanto, para algumas pessoas atualmente se coloca que a adoção ela é um parentesco eletivo, que é o que define o Pamplona e o Gagliano, né? Então, a adoção é um parentesco, constitui um parentesco eletivo por decorrer de um ato de vontade, mas é um ato jurídico em sentido estrito, de natureza complexa, excepcional, é isso que pega para mim, excepcional, irrevogável e personalíssimo, que firma a relação paterno ou materno-filial com o adotado, em perspectiva constitucional isonômica, em face da filiação biológica. Então, isso daí fica muito claro no Gagliano, no Manual de Direito Civil dele. Então, tá ali, o Pamplona fala bem isso. O Fachin, ele trabalha com a ideia de filiação construída no amor, né? E entende que essa é a adoção. É uma filiação construída no amor, um vínculo de parentesco por opção. Por isso que eu já falei de parentesco eletivo. Há uma tentativa de substituição da ideia de parentesco civil, portanto, o que importa é o processo e a autorização judicial, e não a vontade subjacente dos pais em buscar aquela criança ou aquela pessoa para ser seu filho, que aí sim você teria a ideia da eleição, do parentesco eletivo, ou da construção do amor ou do vínculo por opção, que aí você muda o foco, né? Você tira do foco do processo, portanto não é um parentesco civil, e você muda para a eleição da vontade ou para essa construção do amor por opção, que aí são outras modalidades. Você vai falar, mas Mariana está falando a mesma coisa. Não, não tá, gente. As palavras elas têm poder. Uma coisa é eu focar no processo. Então eu estou dizendo que esse é um parentesco
de segunda categoria, sim. Essa é uma paternidade, uma maternidade artificial. E ela não o é. Então, quando eu tento explicar isso, é exatamente para destacar que essa não é uma paternidade de segunda categoria. Aí nós temos, até porque, né, toda paternidade vem exatamente dessa vontade de amar, de ser amado. Então, o Instituto da Adoção, ele tem essa característica da afetividade. Mas vamos lá. A doutrina da proteção integral e da vedação de referência discriminatória está prevista no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, aqui já me referi, dizendo que não pode haver distinção entre irmãos de qualquer natureza. Então, a origem da filiação, tipos de filiação, isso não pode estar descrito. Não por outra razão, o Paulo Lobo geralmente fala que a gente deve falar de filiação por adoção e não de filho adotivo, porque aí você está discriminando o filho. Então, a filiação foi por adoção, ele é filho, ponto. Você não tem que discriminar que ele é filho adotivo. Essa discriminação ela é tão clara, né, gente? Aparece sobretudo nas notícias policialescas. Nas notícias policiais, quando um filho, por adoção, vem a matar seu pai, o primeiro destaque é que o filho adotivo matou. Então, você joga a carga na adoção. Ele matou por quê? Porque não era filho. Então, veja como a adoção é ruim. Essa carga negativa, ela já diminuiu muito no Brasil, mas ela é cultural, ela é presente, ela ainda existe e ela tem que ser combatida. Porque você fala disso, mas você esquece a Suzane Richthofen, por exemplo. Porque ninguém fala, o filho natural matou. Mas fala, o filho matou a mãe. Tá, mas quando é filho adotivo, você dá um mega destaque, né? O filho adotivo. Então, você cai nessa história do filho adotivo. Então, ele é filho. Foi por adoção. O filho matou a mãe. Aí você está reportando a questão do homicídio. Quando você fala o filho por adoção, o filho adotivo, você está reportando ali uma outra situação. Olha como a adoção não faz bem. Como ela é arriscada. Pense melhor. Ainda bem que nós estamos numa outra fase. A fila de adoção é 3 vezes maior do que o número de crianças a serem adotadas. Mas esse é um assunto mais à frente. Portanto, aqui a gente está falando não de uma segunda classe, mas eu acredito que no exercício da sua liberdade, a manifestação da escolha em ser mãe ou de ser pai passa pela adoção, sim. Né? E pela possibilidade de trazer uma melhor qualidade de vida a pessoas que foram de alguma forma abandonadas, deixadas de lado, sofreram abusos e estão nos abrigos, aguardando que alguém apareça para lhes oferecer um lar, uma possibilidade de vida. Mas entendam, gente, isso não é unilateral, é bilateral. Quem acha que é um fornecedor, estou fazendo um bem com a adoção. Vai fazer doação em Santa Casa de Misericórdia. A adoção é uma via dupla, você também recebe. Então, ela não é uma exclusividade. Né? Muita gente chama de filhos do coração. Né? Então, é uma via dupla? Sim, é uma via dupla. E os conceitos do ECA? Agora eu incorro num risco alto com os meus colegas promotores ao dizer que o ECA está ultrapassado. Né? Então, o ECA, no meu modo de entender, ele tem conceitos ultrapassados, sobretudo quando ele dá primazia à família extensa, quando ele fala em família natural, em família extensa, deixando a adoção como uma medida excepcional. Né? Então, só quando forem esgotados os recursos de manutenção do filho junto à família natural. Ora, se a mãe não quer e o pai não liga, por que eu tenho que ficar procurando a família extensa? Porque eu entendo o seguinte, gente, se a família extensa, tios, sobrinhos, parentes próximos, tivessem interesse, já teriam aparecido. Você vai manter essa criança em abrigo e procurar essa família extensa por 2 anos? Ou mais? Esgotados isso, aí sim abre-se a possibilidade de adoção? Ela é o último recurso? É o último recurso para quê? Essa criança ela tem direito a viver com dignidade, a ser amada. Se tem gente na fila querendo adotar, dar um abrigo, dar amor, ser amado também,
criar vínculos. Por que que você está dando primazia a uma origem biológica? Então, é esse o nosso grande problema com a adoção e com os conceitos que vem no ECA. Então, ela, para ser uma medida excepcional, ela é uma medida excepcional, isso dificulta a adoção, sobretudo quando ela é feita logo após o nascimento, a noção, e é onde é mais buscada, né, a adoção de recém-nascidos. Se você vai procurar família extensa, você tem hoje verdadeiros abrigos, que eu chamo maldosamente, mas não é tão maldosamente assim, de campos de concentração, porque não tem razão de ser, para aquelas crianças estarem jogadas em abrigos, tendo tanta gente na fila de adoção. Ah, mas nós estamos à busca da família extensa. Não, o senhor está maltratando. O senhor que diz que age em nome da infância está maltratando a infância e operando contra a dignidade da pessoa humana. Eu não vejo justificativa, a não ser essa justificativa sanguínea, do ius sanguinis, da primazia do direito de sangue, da família natural, e ir em busca da família extensa, é isso que apregou o ECA. Então, todos os que militam na vara da infância e da juventude têm essa perspectiva. Olha, nós temos que procurar primeiro a família, e a família extensa, o avô, vamos procurar todo mundo. Ver quem quer ser guardião dessa criança, se alguém não quer essa criança. Depois ela vai para adoção. Depois, com que idade? Quando, exatamente? Fora a perspectiva, né, que você cria, porque às vezes a pessoa já está ali no processo de adoção, já está na família que vai adotá-lo de forma provisória, e aí vem alguém da família extensa, acaba o processo de adoção, é entregue à família extensa. Você nem se preocupa com o vínculo que foi criado. Essa é uma questão que me causa um pouco de tumulto, porque ou você aceita a paternidade, a maternidade socioafetiva, a filiação socioafetiva, você não fala mais em socioafetividade. Ou ela existe ou ela não existe, ela não pode existir, mas em alguns casos não. Que é o que acontece. Então, a família natural está garantida ali a educação das crianças e adolescentes dentro da família natural, no seio de sua família, segundo o ECA, artigo 19, né? Então, a gente tem a biologização do vínculo familiar. Então, é sempre a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Artigo 25. Que era aquela família do ECA, que era aquela família nuclear, né? No Brasil, que tudo que é nuclear pode explodir, né? Então, aí você tem, obviamente, uma série de medidas de proteção para que se mantenha essa família natural. A família, o conceito de família extensa ou ampliada é exatamente a busca de algum parente que queira permanecer com a criança. Isso parte da crença do vínculo de sangue, do vínculo biológico. Eu não estou dizendo para o senhor não acreditar nisso. O que estou dizendo é por que maltratar a criança. Eu não entendo o porquê do maus tratos. Quando for reconhecida a impossibilidade de permanência dos filhos junto aos pais, aí sim se determina que se saia à caça, a expressão é bem essa, de algum membro de família extensa ou ampliada, nos moldes do artigo 25. E aí, na família extensa, você tem a relação de ascendentes, descendentes, colaterais, até o 4º grau, primos. Tá? Então, aí você encontra os vínculos, aí depois você parte para o vínculo socioafetivo. Mas, na verdade, gente, muitas vezes esses tios aparecem antes, essas pessoas aparecem antes, exatamente para querer auxiliar, né? Então, você não tem que fazer busca. O encaminhamento de crianças e adolescentes, a institucionalização,
é acompanhado por uma guia de acolhimento, da qual deve constar o nome dos parentes, de terceiros interessados em tê-lo sob sua guarda. Então, a garantia da lei é que chega até 6 meses a busca pela família extensa, né? É uma questão investigativa, então o Poder Judiciário passa a investigar e a procurar essa família extensa, tá? Os primeiros que são lembrados são sempre os avós. Vai atrás dos avós. Mas é interessante, né? Avô não pode adotar neto, depois a gente vai falar disso. Então aí vai para os irmãos, que também não podem adotar, né? Então aí para esses são definidas as guardas. Eles podem ter a guarda, podem ter tutela no caso da morte, ou pode ter a guarda, que é uma condição precária, né? Em caso excepcional, o STJ já deferiu a adoção por parte de avós. Quando consolidada essa configuração familiar, os avós já eram tratados como pais. Sempre foram, porque morreu muito cedo, o avô criou, então aí foi permitida a adoção por avós. Tecnicamente ela é proibida. Então a gente já tem decisão do STJ, obviamente, da lavra da ministra Fátima Nancy Andrighi, da terceira turma, no RESP 1635649, de São Paulo, de 2018. Então, por quê, hein? Porque a resistência da adoção por parte de avós é muito grande, né? Então, não há qualquer óbice adoção entre parentes colaterais até terceiro e quarto grau, ou seja, tio pode adotar, sobrinho pode adotar, primo pode adotar, tio-avô pode adotar, sobrinho-neto pode adotar. Quem não pode adotar? Irmão. O artigo 18... Deixa eu ver se é o 18. Não é o 18. Tem um artigo do ECA que diz explicitamente que irmão não pode adotar. Então, tem um artigo do ECA, agora que eu não acho mesmo, que diz explicitamente que irmãos não podem adotar. Então, você tem aí um impedimento complicado. Só me engano, no meu artigo 30, mas a gente vai falar disso posteriormente. Então, tá aí, são essas as colocações. O que é uma família guardiã? A família guardiã é a posse de fato de crianças ou adolescentes, né? Então, nos procedimentos de adoção é concedida a guarda provisória a quem estiver habilitado a adotar, né? Essa colocação em família substituta mediante guarda não depende de situação jurídica da criança ou do adolescente, né? Então, são aí famílias que estão com guarda provisória, tá? Família extensa também é deferido guarda. Então, existe sempre essa noção. Família substituta está no ECA, no artigo 25. E está dedicado à família substituta o artigo 22 a 32, 28 a 32, da colocação em família substituta. Não poderia ser pior, né? Porque a família substituta é medida excepcional. É sempre que é evidenciada uma vulnerabilidade da criança, abuso dos pais. Então aí você coloca como medida até de proteção numa família substituta enquanto está procedendo a destituição de poder familiar, né? Então é muito complicado a família substituta. É muito complicada a família substituta. Família acolhedora já existe, a gente tem um projeto aqui em Campinas, são medidas provisórias excepcionais, são medidas de transição para a reintegração familiar. Ou seja, existe algum problema naquela família, você retira excepcionalmente a criança, coloca numa família acolhedora, enquanto opera-se uma normalização dentro da casa, que é a família natural, para onde deve voltar a criança, né? São situações de abrigamento, então são projetos que existem, tá? Assim como o apadrinhamento, que também é um outro projeto
que existe. É um projeto muito perverso, né? No apadrinhamento, quem é cadastrado para adoção não pode ser parte do projeto Padrinho, porque o projeto Padrinho, ou apadrinhamento, ele poderia aí tentar burlar o Sistema Nacional, o Cadastro Nacional de Adoção, que acho que foi uma das piores coisas já inventadas, né? Mas a gente vai falar disso. Família adotiva é a última que é colocada, né? A família adotiva realmente fica prevista ali no artigo 51, né? Então é a última adotada, e a ideia é sempre que você só faça uso da adoção em situações excepcionais ou quando não haja qualquer outra forma de resolver a situação. A adoção brasileira. A adoção brasileira era uma prática disseminada no Brasil, por isso que tem esse nome, né? Que era a mania de registrar como seu filho que não era seu. Isso era muito comum com companheiros, né? A mulher estava grávida, estava morando com ele pegava e registrava. Era muito comum com os pais que faziam registro no nome da filha, que era adolescente, tinha engravidado. Então essa é a chamada adoção brasileira. Ele anulava, você vê que o Brasil, quando ele contribui mundialmente, porque esse é um registro mundial, quando ele contribui mundialmente, ele contribui dessa forma. A adoção brasileira, ela vai gerar uma ação anulatória, negatória de paternidade, é crime, porque você vai até o oficial de cartório, registra como seu filho, que sabidamente não é, portanto, é falsidade ideológica. Então, você tem aí uma comprovação bem complicada. Como é que fica a adoção dirigida? Nós temos modalidades de adoção, como vocês estão vendo. A adoção dirigida, o intuito personae. A adoção dirigida, o intuito personae, era a intenção da mãe de dizer para quem ela quer dar o filho. E não é possível. Poxa, a mulher não pode dizer para quem ela quer dar o filho? Ela escolheu. Eu conheço um casal de amigos, eles querem ficar com meu filho, eu ficaria muito feliz se ficassem com eles. Não. Eles estão no cadastro? Não estão no cadastro? Está na fila? Não está na fila? Você não pode escolher. Veja como a mulher é retirada muitos direitos, né? Ela não pode não ser mãe, que a gente já viu no parto anônimo, e ela não pode dar em adoção para quem ela quer, que é a adoção intuito personae. Eu já escolhi com quem vai ficar, porque eu conheço, eu sei que vai cuidar bem. Não importa se é a patroa, se é um casal de amigos, um vizinho. Ela escolheu para quem deixar, porque ela conhece o caráter, conhece a casa, os valores. Ela quer deixar naquela família, para que a criança seja bem tratada. Não, sua criança vai para o abrigo, depois ela vai para a fila de adoção e nós vamos fazer aí a adoção para quem estiver na fila. De novo, para quem diz que nós temos direitos iguais, no direito de família a gente percebe que a gente está anos-luz dessa realidade. Não é pouco, anos-luz dessa realidade. Então tá aí, existe essa ideologia da maternidade, né? A mulher tem que ser mãe, se ela não for mãe, ela é criminosa, e se ela quiser se livrar do filho, tem que ser para o Estado determina para quem vai, mas ela já escolheu, não, ela não pode escolher. Ela não pode escolher não ser mãe, ela não pode escolher para quem dá o filho. Ela não pode escolher abortar. Ela é quase um ser relativamente incapaz, né? Quando passa a gestar. E isso é muito preocupante. Então, tá aí essa questãozinha já vinda com todo um juízo valorativo, portanto, os senhores têm todo o direito de manifestar-se de forma contrária, mas nesse ponto, no direito de família, eu não me abstenho de manifestar. O STJ, graças a Deus, tem evitado as buscas e apreensões, porque são feitas, sempre que é descoberto que existiu uma adoção intuito personae e que aqueles não são pais, eles forjaram a identidade como o registro, ou a criança está lá de forma irregular, não tem registro, vai lá o Ministério Público e pede a busca e apreensão
dessa criança ou desse adolescente, sem se importar com o prejuízo que isso possa causar, com o tempo de convivência, com a qualidade de convivência. Não, vai para o abrigo, o senhor não vai ser pai, coisa nenhuma. Isso que é cuidado com a infância e com a juventude, o resto é resto. Então, o STJ é mais sensível e tem recusado, inclusive, dado habeas corpus, no sentido contrário a esses pedidos de institucionalização com relação à adoção intuito personae. Então, pelo menos no que concerne ao STJ, a gente tem tido, e as decisões recentes são de 2018, 2019, 2019 veio uma enxurrada de decisões nesse sentido de acolher aí e parar com essa história de busca e apreensão de quem já está com a criança, né? Então, mas foi adoção intuito personae. Tá bom, mas vamos verificar a situação em que se encontra a criança. Se já não é uma socioafetividade que está ali, presente. Parece que a ideia de criminalizar vem antes da ideia de verificar a qualidade que foi dada ali a essa situação. Então, o Ministério Público vem e geralmente insiste na busca e apreensão e na institucionalização das crianças, ou seja, volta para o abrigo, independentemente do tempo e do convívio. E o STJ é que tem facilitado um pouco a vida. Se eu estou dizendo que o STJ tem facilitado a vida, é sinal que os juízes de primeira instância e muitas vezes os tribunais não têm facilitado a vida, né? Então, tem chegado essas decisões até o STJ. Aí nós temos ainda outras modalidades, como a adoção consensual e unilateral, que eu deixarei para ver na próxima aula, que ainda será nessa semaninha, já findando aí. Eu pretendo findar a adoção ainda nessa semana. Os senhores terão, portanto, 2 podcasts, além daquele prometido para término da aula de filiação, de ações de filiação. Nós teremos ainda esse podcast ou essa videoaula de adoção. Tá ok? Para tratarmos das outras modalidades de adoção. Unilateral, consensual, homoparental, compartilhada, pós-mortem, que aí ficam as espécies mais simples, né? Digamos assim, as normativas mais comuns de adoção. Para aquela pergunta que não quer calar, por que irmão não pode adotar irmão? Por que não pode ter uma família de irmãos, que é a família anaparental, que a gente já cuidou lá atrás? A explicação, inclusive dos mais novos, é porque você confundiria o parentesco. Ah, tá. E se tio adota, você não confunde parentesco? Então tá bom. Parece que aqui é mais um pré-conceito, né? De que irmãos não podem conviver harmoniosamente. Há sempre a necessidade de uma autoridade, né? Então, e entre eles não haveria autoridade. Como eu já brinquei, só quem não tem irmãos fala uma coisa dessa, né? Quem tem irmãos sabe que tem sempre um que manda. Ficamos por aqui, senhores. Abraços virtuais a todos. Fiquem bem, cuidem-se.